Olá, meu nome é Viviane e eu quero contar para você um pouco do meu testemunho de vida, ou uma parte desse testemunho. Eu cresci numa casa onde eu me senti bastante amada. Vi meus pais viverem um cristianismo verdadeiro, na prática, a forma como eles tratavam as pessoas, a forma como eles tinham atitudes e palavras que condizem com a Bíblia. Tudo isso me fez bem, formou em mim um caráter de Jesus, antes mesmo que eu entendesse que eu também precisava ter um encontro pessoal com Jesus. Eu cresci numa casa onde nós éramos 5 filhos, a princípio 4 meninas. Quando meu irmão chegou eu já era maiorzinha, mas nós vivemos uma infância que eu considero uma infância feliz, uma vida simples, sem muito dinheiro, mas uma vida muito feliz em família. Nós brincávamos muito, viajávamos bastante, até mesmo por causa do trabalho do meu pai, que naquela época muitas vezes levava a gente junto. E foi um tempo muito bom. Eu cresci muito apaixonada pela minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito forte, uma pessoa muito amável, muito querida, muito sábia, mas também controladora. Bem, todo mundo tem defeito, né? E esse controle, acho que não foi tão bom assim para todos nós. Mas tudo bem. O que eu quero falar é que nós crescemos assim e eu sempre quis muito realizar os sonhos da minha mãe. Acho que filho tem um pouco disso, né? De querer realizar os sonhos da mãe. Mãe faz tão bem pra gente que a gente quer retribuir. E eu me casei, e fui morar numa cidade separada, longe da cidade onde ela morava, e eu sentia bastante a falta dela. Eu telefonava sempre. Naquela época não tinha celular, não tinha nem telefone na minha casa. Era telefone público mesmo que a gente usava para conversar. Então eu que precisava ir até o telefone público para falar com ela. Pedia conselho para tudo. Eu me casei com um pastor, logo tive uma filhinha, 2 anos depois de casada nasceu a Mariana. E o tempo todo eu ligava para pedir conselhos, orientações, para matar saudade, para dar uma choradinha. E era assim sempre. Para pedir oração, ela intercedia por mim e eu confiava muito nas orações que ela fazia. Muito mais nas que ela fazia que nas orações que eu mesma poderia fazer. Bom, o tempo foi passando e em 1988 nasceu minha filhinha Mariana, e em maio de 88, e em janeiro de 1989, meu pai, meus 3 irmãos mais novos, que ainda eram solteiros naquela época, e a minha mãe fizeram uma viagem de férias. Era até para nós termos ido todos, mas não deu certo. Eles foram nessa viagem. No retorno, quando eles já estavam quase chegando na cidade onde eles moravam, eles sofreram um acidente de carro. Eles machucaram, meu irmão precisou fazer uma cirurgia na clavícula, uma das minhas irmãs quebrou a perna, a outra ficou só mesmo com algumas luxações, e o meu pai também machucado, mas fora de perigo. Mas a minha mãe morreu nesse acidente de carro. E eu recebi então a notícia que tinha acontecido um acidente. Eu não sabia ainda o que era que tinha acontecido com eles. Eu tinha a sensação de que minha mãe ia viver para sempre. Ela não ia morrer, que ela não era uma pessoa fácil de morrer. Ela tinha 45 anos, eu estava com 21 anos naquela época, e eu achava que eu ia tê-la por muito tempo. Eu realizei o grande sonho da vida dela, um dos sonhos da vida dela, que era dar uma neta. A única neta que ela conheceu foi a Mariana. Minha filhinha Mariana estava com 8 meses na época que aconteceu esse acidente. Então ela chegou a conhecê-la, foi a única neta que ela conheceu. E quando eu soube então do acidente, eu não acreditava que ela pudesse morrer. Mas ao mesmo tempo eu ficava com aquela sensação durante todo o tempo, até sair da cidade onde eu morava. Porque nós não tínhamos carro, então nós tínhamos que ir de ônibus, de carona, de alguma forma, até essa angústia de conseguir uma maneira de ir para a cidade onde eles moravam, onde a minha família toda já estava hospitalizada. Foi aquela angústia, aquela agonia, e a minha sensação era: eu não consigo ver futuro para minha mãe.
Era como se eu já tivesse entendido que ela já tinha morrido. Eles demoraram a me falar, quando finalmente falaram, olha, sua mãe morreu, eu tive essa certeza, eu sabia, eu tinha essa impressão de que ela não ia ter futuro. Mas isso para mim foi o impossível. O impossível aconteceu. De agora em diante, qualquer coisa pode acontecer, porque era impossível minha mãe morrer. Eu tinha uma ideia muito tola, muito ingênua, de que Deus só levava a mãe de quem não precisava mais da mãe, e eu precisava da minha, então a minha ia continuar. Que ideia tola, né? Não é assim que as coisas acontecem. Então, quando nós chegamos à cidade e encontramos com a família, e aí veio o velório, e foi muito, muito difícil. Eu fiquei uma pessoa meio maluca, sabe? Eu passei... Dizem que geralmente um luto leva até 2 anos ou até um pouco mais. Claro que o tempo do luto depende muito de pessoa para pessoa, mas de forma geral um luto dura até 2 anos. E de fato eu percebo na minha história que por 2 anos eu agi como uma doida. Eu vestia roupas que eram dela, eu cortei meu cabelo como ela tinha durante muito tempo usado o cabelo dela. Eu tinha maneiras de me comportar, palavras igual a ela. Às vezes eu me olhava no espelho e ficava sem entender até onde era ela, até onde era eu. Não que eu parecesse tanto assim com ela fisicamente, mas era o meu desejo de me encontrar com ela. E ela era o meu grande amor. Eu sofri muito. Eu não me entreguei à depressão naquela época, porque eu tinha uma filhinha, a Mariana, para eu cuidar. E eu pensava, é tão ruim perder uma mãe na idade que eu estou, que era 21 anos, imagina uma bebê ficar sem a mamãe. Então eu preciso vencer de alguma forma para ficar com ela. O tempo foi passando, alguns meses se passaram, e eu me sentia tão morta, tão triste, tão sem valor. Eu via a vida de uma forma tão sem valor. E buscando muito em Deus, eu queria muito encontrar Deus, eu queria muito encontrar uma palavra de consolo para o meu coração. E naqueles dias eu reli, quase que por acaso, não existe por acaso para quem tem Deus, mas no meu dia a dia era quase um por acaso, na verdade foi o próprio Senhor que providenciou isso. O texto de Isaías 40. Isaías 40 ele começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quando eu li essas primeiras palavras, eu pensei, consolar um povo? Eu quero ser consolada. Que palavra será que tem aqui nesse texto que vai consolar o meu coração, que vai tirar um pedacinho dessa dor que eu estou sentindo? Eu sentia tanta dor por perdê-la, que muitas vezes eu sentia uma dor física, como se alguém tivesse cortado o meu coração com uma faca. Eu sentia a dor física, de tamanha o sofrimento que eu estava passando. Mas ao mesmo tempo, quando eu acordava, eu sentia aquela dor, mas eu sentia uma paz muito grande, como se o Espírito Santo segurasse nas minhas mãos. Mas isso foi depois que eu li esse texto. Porque esse texto que começa dizendo consolai, consolai o meu povo, ele estava respondendo uma pergunta que eu estava fazendo desde a morte da minha mãe. Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, isso é a vida? A vida é só isso? A gente sonha, eu levei tantos anos para crescer, parece que quando a gente é criança a gente tem um plano de ficar adulto. Eu levei tanto tempo para crescer, depois me casei, tive a minha filhinha, e eu esperava que eu encontrasse a minha família nas datas comemorativas, para que a gente pudesse se alegrar juntos, dar mais netos para minha mãe, para o meu pai, mas acabou. Acabou aquilo que para mim parecia um pedacinho do céu, acabou, não existe mais. Então, qual o propósito da vida? Eu comecei a fazer essa pergunta, qual o propósito da vida? Para que a gente vive? Se as pessoas que nós amamos morrem antes, muito antes do que a gente pensa que ela deveria ter morrido. E então esse texto, consolai o meu povo, Isaías 40, falou muito ao meu coração, respondendo a pergunta que eu fazia. O texto continua, não vou ler todo ele, você pode ler ou reler esse texto,
tão conhecido, tão querido. Mas o texto continua dizendo algo que falou muito ao meu coração. Ele diz assim, no versículo 6, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Que eu vou clamar? E eu falava, Deus, qual é o propósito da vida? E eu vi que aqui estava dizendo que era para eu fazer alguma coisa. O que era para eu fazer? Para eu clamar. E a pergunta que Isaías coloca aqui era a mesma que eu estava fazendo. Mas eu vou clamar o quê? E o texto continua, toda a carne é erva, toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aquilo falou profundamente ao meu coração. É isso, a vida é curta, a vida é curta. É isso que Deus me chamou para anunciar para as pessoas, para dizer, gente, aqui não é a nossa casa. Eu achava que aqui era a minha casa para sempre, mesmo sabendo que um dia a gente vai para o céu, mas isso parecia tão longe e tão sem necessidade naquele momento. O meu pequeno céu, o meu pedacinho de céu, quando eu estava com a minha família, me bastava. E eu estava pensando que a vida era aqui, eu sosseguei aqui. Mas o que o texto está dizendo é que eu devo anunciar. Você que tem Jesus deve anunciar também para as pessoas. Aqui não é a nossa casa. O que nós estamos pensando? Em fazer daqui um pedacinho do céu? Não, aqui não é céu, aqui é deserto. E o texto começa dizendo isso no versículo que eu não li, que vem antes. Ele fala que o mundo é como deserto, no versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Deserto, o mundo é um deserto. Deserto é lugar de sede, de dificuldade, de muitas vezes tristeza, decepção, sonhos que são frustrados, que são quebrados, planos que não dão certo. O mundo é um deserto. Claro que tem os momentos que Deus nos dá alívio, nos dá alegria e nós podemos aproveitar tudo isso porque Ele mesmo está nos dando. Mas aqui não é o céu e muito menos um pedacinho do céu. Aqui é deserto. E o que Ele diz é voz que sai no deserto. E eu entendi Ele dizendo que Deus está buscando vozes, pessoas como você, como eu, para nós sairmos anunciando para as pessoas. Gente, aqui a vida é curta, é como um deserto, não é céu, nós não chegamos lá em casa. Lá em casa é o paraíso onde Deus mora, lá em casa é onde nós chamamos de céu, lá em casa é o lugar onde nós vamos ficar bem guardados por Deus, conscientes do que está acontecendo naquele lugar maravilhoso, da presença de Deus. Vai ser um lugar de paz, um lugar onde nós teremos a companhia do Senhor. Mas aqui não é a nossa casa. E enquanto nós estamos aqui, qual é o propósito da vida? O meu propósito é anunciar para as outras pessoas. Eu entendi. E eu quero que você entenda que a vida é como erva. A erva nasce de manhã, à tarde ela já murchou e muitas delas à noite já morreram. A vida é assim. Tão rápida, tudo passa tão rápido, até uma pessoa que tem 100 anos, ou mais de 100 anos, acha que passou muito rápido. Passou tão rápido. E a vida é assim, porque aqui não é a nossa casa, porque aqui não é o céu, aqui é deserto, aqui é viagem. Enquanto nós estamos aqui, nós temos esse privilégio, essa oportunidade de conhecer quem é Deus, de conhecer a nossa casa e de nos prepararmos para ir para lá. Então eu me lembrei, talvez você tenha se lembrado também, que no Novo Testamento, nos Evangelhos, João Batista aparece e as pessoas começam a perguntar: quem é você? Você é o Messias, o Salvador que nós estamos esperando. E ele diz: não, eu sou a voz que clama no deserto. Exatamente a voz que Isaías falou. Eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para a vinda do Salvador. Jesus não tinha vindo ainda se encontrar com João Batista.
Por isso ele falou que ele estava preparando o caminho para a vinda. Agora nós já sabemos, Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, está no céu com Deus, enviou Deus Espírito Santo, que garante a nossa vitória, que cuida de nós, que nos ajuda a olhar para Ele, voltar para Ele, arrepender dos nossos pecados. E nós estamos selados e guardados por Deus Espírito Santo. Mas enquanto nós estamos aqui, qual o propósito da vida? O propósito da vida é anunciar que a vida é curta, é como flor, que cresce de manhã, murcha à tarde e morre à noite. Você tem feito isso? Primeiro, você está preparado para esse encontro com o Senhor? Quando eu tive que preparar minha filha aos 27 anos de idade para se encontrar com o Senhor, para ir para casa antes de mim, como doeu no meu coração. Mas como foi bom e é bom, como é consolador saber que a minha filha terminou a viagem dela aqui. Ela saiu do deserto e ela foi para o verdadeiro céu. Ela está com Deus. Minha mãe está com Deus. Naqueles dias em que Deus falou ao meu coração, eu me apaixonei por Jesus. Alguém na época até falou para mim, isso é fogo de palha, isso passa. Olha, nunca passou, tem mais de 30 anos que isso aconteceu. Nunca passou. Cada dia eu amo mais o meu Senhor. Eu amo mais a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a Deus Espírito Santo. Ele tem me dado esse amor tão grande por Ele. E foi por causa desse amor, dessa graça, dessa paz, que eu consegui ajudar minha filha a se despedir desse lugar onde nós nos apegamos e achamos que é a nossa casa. E ela foi morar com o Senhor. Eu tenho muita saudade da minha filha, eu tenho muita saudade da minha mãe, mas o meu coração está em paz, consolado, porque eu vou morar com elas para sempre, assim como também vou morar com o Senhor Jesus. Foi maravilhoso conhecer o Senhor Jesus e entender qual é o propósito da vida. Então, o primeiro ensino é você estar preparado para ir para casa. Se você morrer hoje, sair dessa vida hoje, despedir-se desse deserto hoje, você está pronto para entrar no céu. Você já tem garantia disso. Isso é bem fácil fazer, porque é presente de Deus. A Bíblia diz que não é pelo que nós fazemos, é dom de Deus, presente de Deus, não de obras, para que a gente não se ache, não se glorie, mas é dom dele. Foi ele que fez. É pela fé. Você pode ver isso em Efésios 2, 8 e 9. O segundo ensinamento que eu recebi na minha vida e que eu quero passar, dividir com você também, é o ensinamento de que o Senhor me ensinou qual é o meu propósito. Então já tem muitos anos, mais de 30 anos, que eu entendi qual é o meu propósito. Eu posso até ter diplomas, eu posso até ter casa, ter carro, ter bens, eu posso ter, não tem problema, mas esse não é o meu propósito. Pode ser que Deus algum dia me dê netos, porque eu tenho outra filha. Pode ser que algum dia eu tenha outras coisas das quais eu nem sonhei, nem imaginei. Pode ser que não. Mas não tem problema, porque o meu propósito não é nada disso. O meu propósito é ser uma das pessoas que sai clamando com a voz, com a vida, clamando para os outros. Não se prenda a essa terra, a vida é curta. A nossa casa está nos esperando, está esperando por você também. Você precisa confiar no Senhor Jesus. Por isso eu estou aqui, porque eu sou uma dessas vozes. Uma das vozes que clama no deserto, preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Deus abençoe você.